Fornecedor, técnicas milagrosas não substituem o óbvio que muitas vezes é deixado de lado porque dá um pouquinho mais de trabalho. Muito por conta também do imediatismo. Então, no vídeo de hoje vamos falar de estratégias, no mínimo 3, que amplificam a persuasão. Então, se você é gerente, coordenador, gestor, um representante aí que gera a sua própria receita, tem autonomia de voo, digamos assim, então essa nossa conversa aqui é útil para você também, que vai poder aplicar esse conhecimento, que afinal é a base de toda a técnica. E isso se aplica perfeitamente para venda recorrente, que é o caso do food service. E venda recorrente é aquela venda compra, com relativa frequência. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que é extremamente importante e valioso. Diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Me conta aí qual é o seu maior perrengue aí para a gente poder trocar uma ideia. E se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E se der, se você entender que pode ser legal para alguém, compartilhe aí com mais 5 empreendedores, que com certeza é uma ideia às vezes diferente, um pouco diferente daquilo que a gente já conhece, às vezes se abre aí um caminho novo, uma solução nova. Dito isso, vamos à primeira estratégia, que na verdade é uma ferramenta, mas ela precisa ser usada de forma estratégica, senão será só mais uma. E o que nos interessa aqui são 2 tipos de ficha técnica. É a ficha técnica gerencial, que cuida da parte de custos, de margem, de lucro, de formação de preço, de controles de tudo isso, que incide diretamente sobre o negócio. E a ficha operacional, que normalmente é aquela ficha do dia a dia, se for um estabelecimento de alimentação, a composição de um prato, todos os itens que tem ali dentro, o tempo de preparação, quantos estágios de manipulação, todo o processo, até a finalização, até a chegada daquele prato na mesa do cliente. E nessa ficha também, ela permite que o estabelecimento não dependa de pessoas, ou de uma pessoa, melhor dizendo, específica, através de um padrão, de uma orientação de como produzir aquele prato, por exemplo. Qualquer pessoa, dentro das condições mínimas, óbvio, poderá reproduzir sem perder qualidade, e é o padrão. Que quando um cliente, por exemplo, procura um estabelecimento, ele está procurando, ele vai uma vez naquele lugar e ele espera retornar, se for bom, e encontrar exatamente aquele sabor daquele alimento, enfim, que ele mais gostou. Se isso começa a ter modificações, já pode trazer aí problemas para esse estabelecimento. Então, o que contém numa ficha operacional? Então, ela contém o nome do produto, a preparação, as medidas caseiras, que são quantidade, quilos, mililitros, e etc. Então, inclusive, quando a gente fala assim em gramas, 200 gramas, 200, seria 200 gramas, estamos nos referindo ao número, a essa aferição, 200 gramas. Se a gente fala 200 gramas, estamos falando 200 graminhas, aquelas verdinhas que nascem aí nos jardins, aí nas ruas, aí nas vias, Então é 200 gramas e não 200 gramas. Ah, mas isso não é tão importante. Sim e não, Sim e não. Por que não falar certinho? Isso pode dar mais, falar as palavras corretas, depois a gente vai ver mais adiante, ela pode dar mais confiança para o cliente, pode dar mais segurança de que não vai receber nada errado, que não entendeu bem qual era o produto. Uma outra questão também que consta na ficha operacional é
o rendimento per capita, qual é o consumo por pessoa dentro daquela proposta ali, dentro daquela composição. E temos ainda também dentro da ficha técnica operacional o fator de correção, que é aquela eventual perda que pode ter no alimento, no produto, depois dele manipulado, por exemplo. Isso é importante para os restaurantes, incide diretamente na composição de preço e na solicitação da quantidade de produtos que ele vai comprar. Um exemplo disso são os alimentos, por exemplo, que se o restaurante vai comprar uma proteína, por exemplo, uma carne, vai dispensar a gordura, os ossos, ou a pele, as cascas, os talos. Tudo isso é um fator que precisa ser excluído daquela conta ali que é feita. Da mesma forma que os produtos que se alteram depois da cocção. Né? Um fruto do mar, por exemplo, ele vai reduzir de tamanho, os alimentos folhosos também, eles têm acabam tendo um outro resultado que pode ser menor. E aí estamos falando de cocção. O que é isso, cocção? Daqui a pouco o cliente fala lá, pega um cliente de um outro padrão, e ele vai usar essa expressão cocção. A gente não usa no dia a dia a gente usa cozimento, né? Mas estar em contato com as informações e vocabulário que está presente no cliente que eu atendo, isso é importante. Um outro exemplo aí mais prático, por exemplo, comprando 1 quilo de maçã, né? 1 quilo de maçã, 800 gramas é polpa. Os outros 200 é cascas e aqueles talinhos que são retirados. Então, para chegar nesse fator de correção, é dividindo os 1.000, né? Os 1 quilo, né? 1.000 gramas, divide aí por 800. Então, 800 vai dar aí 1,25. Esse, então, é o fator de correção. Inclusive, para alguns clientes, às vezes o cliente nem sabe, mas essas tabelas de fator de correção já estão aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, ele é proveniente de uma tabela de correção. Daqui a pouco pode estar fornecendo isso para o cliente como uma colaboração, como uma ajuda, caso ele não tenha. Isso está presente, às vezes, no diálogo na hora da venda, não necessariamente, mas ele pode ajudar, né? E é importante o consultor ter pelo menos essa informação. A ficha técnica também ela é muito importante na questão de produtividade. Dependendo do tempo necessário para produzir um prato, é o número de pessoas, é o tempo de profissional ali, né, numa cozinha. Tanto que quando você, na falta de um produto, quer substituir por outro, o cliente tem que ter essa noção com muita clareza, porque vai, a não ser que seja uma coisa muito pontual, é uma falta pontual, do contrário, vai incidir em várias mudanças no cardápio, na ficha técnica, porque o tempo pode não ser o mesmo, o rendimento, o fator de correção pode ser diferente. Então, toda mudança, ela gera alguma nova informação naquele cliente, naquele processo daquele cliente, na compra que ele vai ter aí com você. Em alguns momentos, o cliente vai questionar se aquele produto já é o peso líquido ou é o peso drenado. Drenado é sem, né? Tem produtos que é retirado a água e fica só o produto mesmo. Então, por ali ele já vai fazer o cálculo lá na hora de compor os pratos, de definir o valor. Há uns 20 anos atrás, essas questões sempre foram importantes, mas hoje elas são determinantes. Por quê? Porque todo esse movimento vai incidir aonde? Vai refletir aonde? No preço. Preço de vendas, preço para o cliente final e preço, margem, lucro, enfim. Tudo que mantém aquele estabelecimento lá vivo, né? E a ficha técnica não é algo distante da vida da gente. Se você compra um equipamento, um eletrônico, uma geladeira, um fogão, tudo tem uma ficha técnica. Se você compra uma lâmpada, tem ficha técnica. Imagina se não houvesse ficha técnica, tudo poderia ser de qualquer jeito. E não, a ficha técnica, em cada fase,
né? Tanto que tem a gerencial e tem a operacional, em cada fase ela tem o seu objetivo. Mas a vida da gente, ela é praticamente muito presente no dia a dia. Então, não é algo aqui que eu estou falando, digamos assim, que seja irrelevante. Mais um exemplo, se um carro, por exemplo, se não houvesse ficha técnica num carro, imagina o carro tem que ter lá na hora de produzir, como é que é a porta, qual é o lado, qual é o parafuso, o que compõe ali aquele veículo, né? Se tem válvula, se tem carburador, como é que é o freio, tudo porque está ligado ao quê? À segurança, que é algo crucial. Da mesma forma, um cabeamento, uma fiação, né? Para uma determinada utilização, ele tem uma ficha técnica. Um fio simples, ele pode ter um outro tipo de utilização, e assim são os equipamentos, assim é tudo. Até você, fornecedor, deveria ter uma ficha técnica, às vezes tem outro nome, né? Que é como é o procedimento, qual é o trabalho, qual é o passo a passo do trabalho desenvolvido pelo consultor de vendas aí no seu negócio, por exemplo. Ficha técnica, então, é um documento onde está o procedimento de uma operação, né? De etapas do que deve ser feito, como deve ser feito e ser finalizado, ser entregue, enfim. Então, ficha técnica, se o consultor de vendas tiver acesso, isso é fantástico, porque ele tem aí um instrumento de poder ser extremamente ativo no sentido de oferecer soluções para esse cliente, tanto para alimentos, como equipamentos, como serviços, para tudo de maneira geral. Quantas vezes você já deve ter ouvido um consultor dizendo para o cliente: ah, mas você não usa isso, não usa aquilo, engata assim uns 5, 6, 7 produtos e o cliente diz: não uso. E se tivesse o caminho da ficha técnica, poderia ficar mais fácil. Ah, mas às vezes o cliente pode não disponibilizar, não querer passar a ficha técnica operacional, não a gerencial. Mas você pode, aos poucos, numa conversa, num diálogo, extraindo informações dessa ficha técnica. Por isso que você tem que ter esse conhecimento, o consultor de vendas tem que ter esse conhecimento e você treiná-los para que eles possam saber o que perguntar, saber o que vai ser importante para o cliente. Isso faz toda a diferença. E isso também, o saber a ficha técnica, ele dá um uso do tempo racional, né? Como essa questão de engatar vários produtos para perguntar, o mesmo que perguntar para um cliente: você usa palmito? Não uso. E aí fica aquele silêncio. Então, a ficha técnica, ela é uma parte da persuasão. Se você sabe o que você pode ofertar naquele cliente, já começa a mudar o grau de efetividade nas abordagens de vendas. Na venda interna digital, a questão da tentativa e erro, ela tem que ser mínima. Por quê? Porque ela implica diretamente em tempo. O cliente digital, ele não tem tempo a perder. Ele justamente está usando o digital por causa também da racionalização do tempo, do aproveitamento e da agilidade que ele precisa ter. E esse tempo ele pode ser por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, por videoconferência, por videochamadas, não importa o meio, mas o procedimento tem que ser o mesmo. Eu sempre procuro reiterar que, mesmo que um profissional chegue no seu negócio com uma vasta experiência, que a empresa deve agradecer, isso vai ajudar de forma importante, mas você precisa, ao chegar no seu estabelecimento, você precisa contar a sua versão do negócio, os seus objetivos, as suas particularidades. Então, ainda ele pode ter vindo de uma empresa que jamais falou em cocção, jamais falou em ficha técnica. Então, você, se tem um tipo de cliente, que a gente tem níveis de clientes, se você tem um tipo de cliente que valoriza esse tipo de interação e de ajuda profissional, isso vai fazer diferença. Então, mesmo que uma pessoa venha
super escolada, digamos assim, entrou numa empresa nova, é uma nova história. Aquilo que sabia anteriormente só vai agregar, mas precisa passar por todo o procedimento de treinamento. E isso, infelizmente, é extremamente comum. Por conta do conhecimento anterior, passa batido por cima de uma série de coisas e lá na frente os problemas começam a acontecer. E a justificativa de um consultor vai ser, não, mas na empresa tal eu fazia assim e estava tudo certo. Cheguei aqui, ninguém me disse nada, estou fazendo do meu jeito. E aí é que mora o perigo, né? Não que vá ser algo engessado, onde o consultor ele não tenha liberdade para fazer colocações, não é isso, mas que tenha uma linha, né? Uma condução, para poder ter o mesmo nível de qualidade. Então, a ficha técnica dá essas questões. É importante que, como as marcas, tem cliente que não troca a marca, tem clientes que trocam. Em alguns clientes tem produtos que têm os substituíveis, tem outros que ele não substitui. A apresentação, por exemplo, eu só uso, sei lá, PET, o outro só uso vidro, o outro só usa na apresentação de 800 gramas, o outro é 1,5 kg. Então são particularidades que estão lá na ficha técnica. E às vezes o comprador não é necessariamente o dono ou o responsável, às vezes o dono até nem sabe, mas a ficha técnica é para definir inclusive a apresentação dos produtos. Ter essa visão já acaba com boa parte das devoluções, das reclamações, né? Por conta dessa ferramenta fantástica. Então, mesmo que o cliente não queira te passar toda a ficha técnica, você pode começar a aprender, ensinar o consultor de vendas a conversar sobre ela. E compondo ela e achando seu norte aí na hora de abordar o cliente. Todas elas têm o shelf life também. O shelf life, tem clientes que não falam nessa expressão, mas shelf life é uma expressão comum no meio do food service e trata-se de validade. Às vezes um cliente pode perguntar qual é o shelf life e ficar aquele silêncio. O que é isso, né? Então a gente não grava tudo e nem é para decorar, mas a gente conviver com as informações, elas ficam lá guardadas num lugar do cérebro. Quando a gente precisa, a gente aciona ou a gente sabe como buscar a informação, de não transparecer para o cliente essa falta de orientação. Na ficha técnica também tem a média de consumo do uso de determinado insumo, de determinado produto. Isso pode valer para serviços também. Muitas vezes um serviço de alguma manutenção ou de alguma higienização industrial mais técnica, quase tudo também tem validade. A gente acha que validade é somente, ou a maioria, em alimentos, mas não. Tem vários produtos eletrônicos, tem várias situações onde há um vencimento. Por exemplo, um extintor de incêndio, de tempo em tempo ele tem uma validade de X tempo. Depois dali pode correr o risco de não funcionar, de ter um problema de emperrar aquele extintor, de o gás ter escapado, enfim. Então, os prazos, eles são um orientador. Então, se é um orientador, eu não preciso deixar ele chegar na finalização, eu não preciso deixar um problema acontecer. Eu posso antever a partir do momento que eu tenho domínio de quando eu devo falar naquele assunto. Dizer que está na hora de renovar, está na hora de refazer, está na hora de rever, como um seguro também, por exemplo. Então é muita coisa que o food service ele se abre, digamos assim, num leque de serviços importantes para toda a cadeia. Na sequência, nós temos também a questão do cardápio.
né, que seria uma segunda ferramenta que também precisa ser usada de forma estratégica. Diferente da ficha técnica, o cardápio mostra o produto final. Para quê? Para o cliente, servir de auxílio para o cliente no estabelecimento, para ele fazer a escolha dos produtos, para ele poder visualizar o prato, como vai ficar pronto. E esse cardápio, hoje em dia, a maioria está sendo digital. O cliente vai lá utilizar o QR Code e ele vai poder visualizar o prato, os acompanhamentos, enfim. Então, é também um instrumento que indica qual é o público que frequenta, qual é a proposta do lugar. Numa prospecção, né, um cliente que você ainda não está tendo um relacionamento comercial ativo, o cardápio ele é uma excelente ferramenta de tentar entender o que é que aquele cliente pretende com o seu consumidor final. Então, por isso é que ele não é só uma foto bonita de prato. Ele diz ali muita coisa. Qual é o público? A, B, C. Qual é a proposta? É mais lanche? É algo especializado? É buffet? O que é? É à la carte? Tem bebidas? Não tem bebidas? Ou melhor, alcoólicos ou não alcoólicos? Enfim, as características do lugar, se tem estacionamento, se não tem estacionamento, isso não aparece em cardápio, mas às vezes a maneira, às vezes tem foto, né? Tem imagens do local. Hoje a internet ela conta tudo. Então todo esse olhar, ele é um olhar que diz algo. E esse algo é que tem que saber como transformar em dados para abordar de forma profissional, que possa dar um resultado efetivo. Que você aí no seu negócio, com essa orientação toda, possa, enfim, aumentar a base de clientes, por exemplo, que é um desejo aí de todo fornecedor. Uma outra questão que o consultor de vendas ele precisa estar atento, e aí fornecedor, você que tem que ser o promotor disso, é que um cardápio ele não é estático, um cardápio ele tem sazonalidade. Os produtos de um cardápio do verão são diferentes de um cardápio de inverno, que é mais calórico, mais produtos mais quentes. Já no verão tudo é mais refrescante, da bebida ao alimento, né? Uma refrigeração no verão ela é muito mais intensa do que no inverno. Os fornos, os equipamentos podem se modificar, o uso é mais intenso, é uma época que é mais de manutenção de uma coisa ou de outra. Então, cada um que vende um produto ou um serviço que pode estar lá no food service, ele tem um olhar, ele tem uma aplicação dentro dessa movimentação. E tudo isso, de olho aí na ficha técnica, é possível uma outra questão super importante, que é antecipação. Algumas decisões não são tomadas em cima da hora. Por exemplo, produtos de verão não são definidas ou resolvidas quando o verão já está a pino. Isso é feito agora, setembro, alguns antes até, mas enfim, eu quero dizer que não é só quando já está lá dezembro, janeiro. Então, se não tiver uma ideia da movimentação do cliente, da ficha técnica, entre outras coisas, do cardápio, vai chegar tarde. Vai chegar tarde, porque o cliente não pode ficar esperando. Senão é ele quem perde as oportunidades aí de fazer uma compra interessante, de cuidar para não faltar produtos, enfim, uma série de coisas. E o cardápio ele dá um outro desdobramento para o consultor de vendas, como os acessórios, como os descartáveis, por exemplo. Guardanapo, os talheres, o saco para talher, que mais que tem? Os copos, o apoio para pratos. Aí pode entrar no outro campo, que são as bebidas, se tem alcoólicos, se não tem alcoólicos, os porta-objetos, os porta-temperos, se é vidro, se não é,
Os equipamentos, né, se tem os fornos, se tem os refrigerados, todo essa necessidade vai sendo transmitida através destas informações que estão na ficha técnica e estão nos cardápios. A parte de vidros, que às vezes é uma coisa que pouco se fala, tem os copos, tem os aparelhos, tem as tigelas, as louças, enfim. Então, cada um que tem a sua oportunidade dentro desse segmento, né, ou desse nicho aí que é o food service, que possa olhar aí com essa amplitude. O cardápio também ele é uma fonte de parcerias. Muitas vezes a gente vê através do cardápio, vê um luminoso de uma indústria, de um parceiro. Então, é um outro sinal de oportunidade também. Parceria para quê? Para obter a preferência, né? Eu já não digo nem fidelidade, eu digo preferência. Então, é impossível ter uma persuasão de sucesso se não tiver esse olhar clínico, né? Esse olhar amplificado. E o cliente ele não aguenta, ele não tem tempo, ele dá um corte, né, no consultor de vendas que não tem esse conhecimento onde ele possa ter um diálogo. Muitas vezes o consultor de vendas diz, nossa, mas o cliente não deixa nem eu falar. E não deixa mesmo. Se ele percebe que não tem nada que vai acontecer de novo ali, além de dizer custa tanto e sai tanto, ele vai ser o mais óbvio e rápido possível. Então tem que entender o que é importante para o cliente, que tipo de conversa interessa para o cliente além do preço. O que é relevante para ele? O que ele pararia para ouvir o consultor de vendas se ele soubesse falar sobre aquele assunto? E se não trata, e se não conversa, não traz isso para o jogo, para o dia a dia, isso passa desapercebido. Às vezes pode ter lá um cardápio que tem um peixe escabeche, por exemplo, e pode passar batido pelo consultor de venda interna a questão dos acompanhamentos. É um peixe escabeche, mas pode ter, sei lá, estou chutando aqui, né? Um molho de limão siciliano, por exemplo. E o que compõe um molho de limão siciliano? É artesanal? Não é artesanal? Então, tudo isso, essa proximidade com o cliente é que vai dando a aderência que a gente precisa para poder ser ouvido. Junto vai os molhos, as saladas, as especiarias, as pimentas, os azeites, enfim. É uma série de produtos em uma única situação. Junto com o cardápio, ele também fala um pouco da harmonização. E aqui não estamos falando da harmonização facial, muito em moda. É a harmonização nos estabelecimentos de alimentação, é aquilo que combina, né? É combinar alimentos e bebidas, ou atenuar sabores, ou destacar sabores também. Então essa é a função da harmonização, é um equilíbrio. E se você perceber, fornecedor, alguns consultores de venda interna, às vezes eles evitam falar em bebidas, por quê? Porque o conhecimento é muito raso. Não é nem exatamente que o conhecimento é raso, não é prática comum, sistemática, né, a introdução desse conhecimento. Às vezes ele está só num evento onde são apresentados aqueles produtos, enfim, mas não tem uma manutenção daquele treinamento, né, até ele começar a deslanchar mesmo, não tem uma frequência, né, para ficar na lembrança do consultor e tirando dúvidas e melhorando a abordagem. As indústrias normalmente oferecem treinamentos, então é uma oportunidade, não só um treinamento, acho que várias. Hoje em dia, com o digital, treinamentos online são muito interessantes. É uma maneira de ganhar tempo, agilidade e fazer algo que não seja maçante, que não seja chato, né? Mas que tenha um acompanhamento, uma finalidade, algo que realmente produza resultado.
E agora eu quero falar também que são quebra-gelos. Quebra-gelos quando a gente tem alguma informação que acha um momento que pode colocar. Isso aqui que eu vou falar não é para decorar. São conversas que em algum momento pode ser interessante para aquele cliente, pode ser esclarecedor para outros. E outros nem tanto, mas isso é como tudo na vida, a gente experimenta. Mas ter quebra-gelos na manga para conversar com o cliente ajuda. Quando a gente faz isso, a gente aprende também. A gente aprende e aprende o tempo inteiro. Tem que ter essa abertura, tem que ter essa disposição para aprender. Então, dos quebra-gelos que eu coloquei aqui, por exemplo, vou dar uma informação. Enólogos são produtores de vinhos. Já os sommeliers são os profissionais que cuidam da harmonização dessas bebidas nos restaurantes. Sommelier é uma palavra de origem francesa. Lá no século XIX, né, era o profissional que carregava as provisões da corte francesa. Depois passou a ser, então, o profissional que cuidava dessa questão das bebidas, inclusive provava para que o rei lá não fosse envenenado. E aí, por fim, hoje, então, que é introduzido como esse profissional que está presente nos restaurantes ou nas vinícolas ou nas indústrias de bebidas, que faz essa orientação de como o que combina com o que. Um consultor de venda interna que ele consegue abordar determinadas questões e aquela fala, aquela expressão, aquele nome interessa para o cliente, isso é maravilhoso, é uma maneira de conseguir a atenção do cliente. Você só vende se você tiver a atenção das pessoas. Se não tiver atenção, não vai vender. Pode até tirar pedido, mas vender não vai. Uma outra informação, por exemplo, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Por quê? Porque uma bebida ser chamada de champanhe só se ela for produzida na região de Champagne, que fica lá na França. Este é um nome protegido por lei, então outras bebidas que não são oriundas da região de Champagne têm que se chamar de espumantes. E podem ser os espumantes mais caros, e o nome terá que ser espumante. Essa devia ser a regra, né? Pode ser que eventualmente a gente veja algumas situações por aí, mas em regra é isso. Da mesma forma que cachaça. Cachaça é um nome genuinamente brasileiro, para ser chamado de cachaça só produzido no Brasil. Lá fora, em qualquer outro lugar, é aguardente. Ainda que a nossa cachaça seja uma aguardente. Então, são assuntos interessantes, são curiosidades, mas pode qualificar uma venda quando estiver fazendo lá sobre espumantes, por exemplo. Isso pode mudar o jogo numa conversa com o cliente. Vender espumantes é algo extremamente interessante e essa venda ela pode talvez acontecer em maior escala a partir do momento que o consultor de venda interna ele domina, né, essas questões. Os vinhos brasileiros, por exemplo, e mais especificamente da Serra Gaúcha, são conhecidos internacionalmente, são premiados e certificados. Então aí tem mas tem uma grande oportunidade, né? Temos uma grande oportunidade para vender espumantes brasileiros. Uma outra curiosidade que pode estar em algum momento de conversa e até justificar por que né, cada especialista na sua área. Aqui a ideia é ter informações pinceladas de informações que podem ajudar numa abordagem de vendas. Mas, por exemplo, nós temos 6.000 variedades de uvas, né? Então, imagina dominar 6.000 variedades de uva. Talvez nenhum enólogo consiga, né? A não ser aquelas que ele está dedicado lá a produzir.
mas as mais conhecidas são Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo. E há muitos vinhos espumantes, enfim, com essas uvas. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito interessante, curiosidades, né? Eu acho que o ser humano, por natureza, ele é curioso, alguns para outras coisas, outros para outras, mas ter uma curiosidade na carta na manga, eu acho que ajuda. Tem uma outra informação que daí contribui nas abordagens de vendas, que é a parte de contexto. Encontrar um dado de mercado, ainda que eventual, momentâneo, sazonal, que pode ajudar na hora de promover um produto ou de sugerir algo para o cliente que vai ajudá-lo a atingir os objetivos lá dele em relação ao cliente final, em relação ao estabelecimento. E junto com isso, junta-se a técnica da mixologia, que é no sentido de misturar os produtos, né, os itens, né, os ingredientes daquele drink para deixar mais agradável, mais palatável, mais surpreendente, mais inovador, né? E a base são os sucos, né, de frutas em geral, os molhos, os chás, né, chá de gengibre, chá de hortelã, mel, pimentas, né? Tem variados aí drinks. E aqui uma terceira estratégia, que é medos e desejos, né? Então, por aplicação prática no campo de batalha, e as técnicas também falam disso, o ser humano, entre outras coisas, ele se move muito por desejo e por medos. Esses medos podem ser medo de perder, medo do futuro, medo de um negócio de não dar certo. E os desejos estão mais alinhados a desejo de conquista, de superação, de ganhar, né? Então, para falar, para ter uma efetividade nessa persuasão, usando um desses dois ou os dois caminhos da forma conveniente, isso tende a conseguir chamar a atenção do cliente. E para poder entender de desejos e medos desse cliente, é preciso usar aí um gatilho mental muito importante, que inclusive é o pilar aqui da minha proposta de compartilhamento, de informação que eu apliquei que deu super certo, é o gatilho mental da conversa. Então, tendo um conhecimento direcionado, mínimo, é possível usar o gatilho mental da conversa e começar a ter um relativo sucesso em relação às abordagens. E aí eu queria exemplificar aqui para você um exemplo. O que soa melhor se você ouvir, né? Se você ouvir assim, eu ligando para alguém para tentar vender aqui o meu produto, um cliente que eu já conheça no caso. Então eu estou ligando aqui, vou ligar para alguém e vou dizer, sei lá, João, sempre o João. João, estou te ligando para falar da promoção da caixa do suco de manga. Afinal, tá chegando o verão e eu tô com esse produto aí na promoção. Se eu falar só isso pro João, eu tô dizendo, João, tu quer comprar, tu compra. Eu tenho suco de manga, querendo levar, tá aqui. Não criei nem medo e nem desejo no João para ele adquirir a minha caixa de suco de manga. E isso, a não ser que eu tenha uma empresa que chova de clientes que comprem tudo que é produto, ninguém questione nada, não precisa fazer nada. Se for essa, tem que sair voando desse vídeo, porque não é para você. Mas se tiver dentro da média normal, é importante. E agora, se eu ouvir de uma outra forma, e eu disser, João, você viu que em 2022 a tendência são os motels
que são os sucos, os drinks sem álcool. Isso vai ser o forte da temporada. Os clientes, os estabelecimentos que começarem a promover essa opção no cardápio, o cliente vai permanecer mais tempo sentado à mesa. Existe uma tendência de produtos mais naturais, enfim. Isso pode te trazer um benefício muito importante. Manter o cliente mais tempo sentado na mesa consumindo. E aí consumindo entre outras coisas. Eu acho que eu desperto mais atenção, dizendo para o João, falando para o João de um desejo, para depois falar para o João do meu produto. Ah, mas isso não é... Isso, claro, estou falando aqui rapidamente e aqui só a título de exemplo, mas isso tem uma técnica, isso tem uma construção desta informação. Mas o João, ao ouvir a minha solução, sugestão, ele não vai me tratar com indiferença, ele vai se interessar, porque eu estou indo direto em algo que interessa para ele. Quer ter mais clientes à mesa? Quer ter mais clientes consumindo? Ficou claro aí, sacado qual era a ideia? E nesse caso, o João, digamos que o João diga, nossa, não sei, mas me adianta aí, o que é isso? Eu posso dizer, João, eu sabendo que era importante para você, eu já te mandei no WhatsApp, vamos supor que o João prefira mais o WhatsApp, já te mandei as imagens, né, desses coquetéis muito interessantes, informações sobre eles para você ir dando uma olhada. Você quer falar sobre isso agora ou já podemos definir um horário que a gente possa trocar uma ideia sobre isso? Se o João não pode naquele momento, eu já tenho que engatar uma ideia de como falar com o João. E aí tem uma sequência, né? Tem uma sequência que é para poder chegar na efetividade. Passar do ponto do estágio, melhor dizendo, da informação para o estágio da efetivação. Então, dessa forma, o consultor ele recheia a sua proposta com razões, com motivos para vender, né? Para solucionar. Acho que venda é consequência. Eu acho não, venda é consequência. Primeiro você soluciona alguma coisa e a partir daí a venda começa a existir. Isso é um momento também de abertura, momento de fidelizar, momento de estreitar, melhor dizendo, o relacionamento. Então isso vai ficar em alguma prateleira, alguma gaveta lá no cérebro do cliente, essa informação que ele vai, se não naquele momento, logo em seguida ele vai procurar saber a respeito e vai ver esse consultor também, vai ver essa empresa, esse fornecedor com outros olhos. Alguém poderá dizer, bem, mas e as objeções? Vai ter objeções, mas é claro, desde que o mundo é mundo, desde que venda é venda, existem objeções. E elas estão aí para serem destruídas ou serem enfraquecidas, até a ponto de, enfim, virar a favor de quem está oferecendo aquela solução. Então, a base principal aí é o gatilho mental da conversa. Se não tiver conversa, fica mais difícil. Não vou dizer que seja impossível, mas fica mais difícil sair do feijão com arroz, sair do comum, né? Veja que a gente começa um diálogo com o cliente sem... Não estou focando em preço aqui. É óbvio que o preço vai aparecer em algum momento. Tem um momento certo do preço aparecer. De graça não será. Mas ele não é minha primeira abordagem. Ah, mas dá para fazer isso com tudo? Não, depende. Tem algumas coisas que uma entrada é melhor desta forma, focando na solução, e há momentos que pode até ser a entrada direto no preço, mas aí tem lá seus motivos e também tem a sua estratégia.
Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se fizer sentido para você, deixa seu comentário, que é extremamente importante. Diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Então eu posso te ajudar com a minha vivência ali no campo de batalha e que continuo realimentando, renovando todo dia através do mercado, né, que está aí para nos ajudar, e através de todo esse conhecimento mais técnico para trazer aqui o melhor para vocês. Então é isso. Bons negócios aí, a gente se vê no próximo vídeo.